Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. A ideia de gravar este vídeo hoje é para que vocês possam ter um pouco de noção e orientação sobre o que vocês farão da atividade desta semana, tá? Então, primeiramente, eu entendo que está sendo difícil acompanhar as aulas, eu entendo que no CMSP os professores às vezes eles falam mais rápido ou um linguajar um pouco não apropriado para o nosso entendimento, mas eu parabenizo aqui vocês por tentarem, principalmente o Matheus, que conversou comigo anteontem sobre a aula. Não desistam, eu acho que o único meio que temos para tentar alcançar nossos objetivos é este por enquanto. Espero que vocês realmente se comprometam com assistir às aulas e perguntar quando tiverem dúvidas na medida do possível, tá? Nós vamos utilizar o caderno do aluno. Para quem não foi buscar na escola, peço por gentileza que vá ou então baixe o caderno do aluno, que é este aqui, ó, que eu deixei na descrição do grupo de vocês de WhatsApp. Então é só entrar lá na descrição que vocês. Nós iremos trabalhar na página 43, tá? É, aparece aqui como 42. Aliás, aparece como 44 aqui em cima 43, mas do lado, quando baixa na barra, aparece 44, porque ele conta como a capa sendo a página 1, tá? Mas é a página 43 aqui acima, tá bom? Então, gente, quem não escutou os áudios que eu mandei no grupo anteontem, escutem com a conversa que tivemos lá com o Matheus. Ele fez muitos questionamentos sobre a aula do CMSP, que é importante para responder as atividades da página 43, 44 e 45 do caderno do aluno, tá? Então, iniciando a atividade na página 43, pede-se para observar as imagens, e aí vocês têm acesso aí a imagens importantes no que diz respeito à atualidade, comércio. Então percebam aí que está falando sobre vendas e compras pelo celular, boleto bancário. Então uma forma moderna hoje de se entregar produtos. E por que está falando sobre isso? Porque a história da humanidade ele gira muito em torno da economia. Não é à toa que a aula do CMSP falou a respeito da vinda da corte real, da família real para o Brasil, numa época em que houve o governo de Napoleão Bonaparte na França e este ameaçava o tempo inteiro a invadir o território de Portugal e principalmente da Inglaterra, que era seu arquirrival. Portugal e Inglaterra na época eram aliados, principalmente aliados comerciais. O destaque, gente, aqui primeiramente é para o título da aula. Então o título é Brasil, a colônia que virou reino, tá? Então o título é muito importante para entender. A colônia que virou reino. O Brasil antes era simplesmente um grande pedaço de terra que pertencia a Portugal. O Brasil era a colônia e Portugal era a metrópole. O rei de Portugal era o rei do Brasil. O Brasil era visto pelos portugueses como extensão do seu território e do seu poder, tá? No entanto, esse Brasil ele cresceu muito. Ele cresceu e se transformou em um reino. Passou a ser o principal reino de Portugal, passou a ser a vice-capital do Reino de Portugal. Isso quando? Isso em 1808. 1808, quando a família real veio para o Brasil fugindo de Napoleão Bonaparte. No entanto, essa atividade 1, ela está perguntando a respeito de correspondência. Por que correspondência? Porque é impossível um país viver, sobreviver, expandir sem corresponder-se, sem ter possibilidades de comunicação. Para ajudar na aula de hoje, eu já deixei aqui preparado o caderno, mapas que vocês encontram no caderno do aluno do 7º ano,
ou seja, do ano passado em geografia. O tema era sobre Brasil arquipélago, que se transformou num grande reino. Então nós temos aí 3 mapas para vocês observarem. No primeiro mapa, nós temos o Brasil no princípio da colonização, que era visto como um país arquipélago. Por que um país arquipélago? Porque o Brasil, ele tinha várias cidades, ó, esses pontinhos são cidades, principalmente próximas ao litoral, aqui o Oceano Atlântico, né? Próximos ao litoral, porque era mais perto de Portugal, os portugueses chegavam com as caravelas, né? Num período, veja bem, que meios de transporte, o principal eram as caravelas, aqueles grandes barcos movidos à vela e à força das águas, do vento e das águas, né? Os tipos de correspondência na época eram precários, eram cartas, eram até as pombas que enviavam mensagens, eram os mensageiros que atravessavam distâncias, léguas, para mandar mensagens e produtos para outras regiões, enfim. Então o Brasil era visto como um grande arquipélago, porque o que é um arquipélago? É uma ilha. Então essas cidades aí do Brasil eram todas elas distantes umas das outras, como nós estamos vendo aí, e praticamente não havia comunicação entre elas. Era um país em que as cidades que aqui estavam já sendo construídas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, eram cidades que não se comunicavam entre si. Tinha comunicações com o Portugal, facilmente, mas entre elas não tinha comunicação e nem mesmo troca de mercadorias. Isso foi mudando quando o Brasil foi evoluindo, a partir então do momento em que a corte real, que é a família real, fugindo lá do Napoleão Bonaparte, foge para o Rio de Janeiro, o Brasil começa então a expandir-se, a crescer, principalmente número de população. Além do número de população que aumenta, também as trocas de mercadorias. Percebam que há então a possibilidade de vendas de região a região, trocas de mercadorias, né? Compras e vendas de gados, de alimentos como o café, o arroz, o feijão, a batata e etc. Tá? Até se transformar no que nós estamos vivendo hoje, que é uma troca intensa entre todo o nosso território, né? A chamada troca de mercadorias, vendas, comércios, etc. Veja bem que hoje nós temos aqui na Amazonas a Zona Franca de Manaus, que é onde distribui os produtos, principalmente produtos de tecnologia, para todo o território nacional, né? Mas para chegar até aqui, foram grandes passos que a humanidade, principalmente aqui no Brasil, tomou-se, né? Principalmente com a chegada, como eu disse, da família real, ok? Então, voltando ao caderno do aluno, vamos entender aí o que pede-se nessa atividade 1. Pede-se para vocês, primeiramente, responder há quanto tempo vocês imaginam que existe, aliás, uma empresa chamada Correios aqui no Brasil. Então, os Correios, só para vocês terem uma ideia, é algo muito antigo. Tem gente que acha que Correios é novo. A empresa em si, ela criou o sistema de CEP, né? Que é o número de cada rua, foi criado em 1969. No entanto, a ideia de trocas de informações, de cartas, no Brasil começa com Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha veio com as caravelas junto com Pedro Álvares Cabral e relatava em suas cartas para o rei de Portugal como era o nosso país, tá? Então, a resposta já vou ajudá-los aqui. Obviamente, mais de 100 anos que existem Correios aqui no Brasil, tá? Então, essa é a resposta. Por que eu ajudei na resposta? Para facilitar depois a preencher os outros dados, tá? Olha só, a questão C, vocês vão ter que pesquisar. Porque em 2008 foi comemorado aqui no Brasil 200 anos da chegada da família real. E em 2008 foi lançado no Brasil os selos comemorativos, aqueles selos que nós colocamos em carta, né? Ou colocávamos antigamente em cartas, né? Usa-se hoje em dia, por exemplo, no SEDEX.
200 anos. Então vocês vão fazer uma relação e escrever aqui os resultados da pesquisa. Escreve no seu caderno. Se quem não tem o caderno do aluno, coloque no caderno comum, envia como foto depois dessa atividade, tá? Explicando o porquê, né? Em 2008, o Brasil, o Correio, a empresa Correios criou o selo de 200 anos de comemoração da vinda da família real, tá? A atividade 2, gente. Vocês vão fazer a leitura deste texto, tá? Que está dizendo realmente aí o que eu estou contando sobre a vinda da família real no Brasil em 1808. O rei era Dom João VI, fugindo, então, como eu disse, de Napoleão Bonaparte. Leiam, e aqui explica sobre o bloqueio continental. O que foi esse bloqueio continental? Foi explicado na aula. O bloqueio continental foi quando a França de Napoleão Bonaparte obrigou os países da Europa a não mais trocar mercadorias, vender produtos ou comprar produtos da Inglaterra. Portugal não aceitou isso. Portugal continuou tendo os seus negócios com a Inglaterra. A ideia da França era derrubar um pouco da hegemonia econômica, do poder econômico da Inglaterra. Então, Napoleão Bonaparte obriga os países da Europa a não mais comercializarem com os ingleses, tá? Então o texto vai falar sobre isso. E a imagem 2 do texto é uma charge. O que é uma charge, gente? É um desenho que envolve um pouco o humor, que envolve um pouco de contar a realidade, mas ao mesmo tempo querer tirar um pouco sarro, né, dessa realidade. Nessa charge temos aí a imagem da caravela, que sai de Portugal com o rei aqui ao centro. Então essa é a figura do rei de Portugal, né, saindo de Portugal. E o título dessa charge está aqui acima. O título é Saída Francesa. O que é a saída francesa? Nós costumamos usar este termo aqui embaixo, ó, saída francesa, né? Saída à francesa, quando nós estamos, por exemplo, numa festa e nós não gostamos dessa festa, então a gente dá um jeitinho de fugir dessa festa. Então a gente comenta, olha, vamos sair da francesa, vamos sair escondidinho sem ninguém ver, né? Então é isso que relata, tá? Aí aqui acima dá para ver a imagem de Napoleão Bonaparte. Então aqui Napoleão Bonaparte saindo da França, querendo invadir Portugal, e o rei de Portugal, Dom João VI, aqui fugindo para o Brasil. E aí o Brasil se transforma, né, gente? Por que o Brasil se transforma? Porque antes era, como eu disse, um pedação de terra pertencente a Portugal, só que agora o Brasil passa a ser, em 1808, a casa do rei, onde o rei ia morar. E com ele vem todas as tecnologias da época possível, vem todas as evoluções possíveis para trazer para o Brasil um aspecto de mudança e fazer com que o rei se sinta bem, né, neste local, nesta terra que antes era meio que menosprezada pelos portugueses, no sentido mesmo de luxo, de riquezas e etc. Tá? Então vocês vão analisar o texto e a imagem, e aí na questão A, vocês vão descrever o motivo que levou a corte e a família real portuguesa a se mudar para o Brasil. Então é aquela história de Napoleão querendo invadir Portugal. Questão B. Qual foi a atuação da Inglaterra na transferência da corte portuguesa para o Brasil? Então, depois de uma pesquisa, vocês vão perceber que os ingleses, eles não aparecem aqui na charge, mas os ingleses fazem a escolta do barco, da caravela, da corte real e da família real para o Brasil. Eles fazem a escolta. Por que fazem a escolta? Porque para os ingleses era importante permanecer a mesma forma de união que estava entre Portugal e Inglaterra. Então, o rei de Portugal foge com a escolta da Inglaterra, protegendo o rei de Portugal para chegar no Brasil e manter o relacionamento diplomático e econômico entre esses dois países. Tá? Então, a Inglaterra ajudou muito a vinda da família real para o Brasil, fazendo a proteção, fazendo a escolta. Tá? A questão C, gente, como observado na fonte 2, saída francesa, há uma ironia, família. Então, o que vocês vão fazer na questão C, gente? Vocês vão criar uma charge.
que é uma charge? Já expliquei anteriormente, é um desenho irônico. Só que essa charge vocês vão apresentar como foi a atuação dos ingleses, a atuação da Inglaterra é, nessa vinda da família real e da corte para o Brasil. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem usar até mesmo este desenho que está aqui, e ao entorno vocês podem desenhar barcos dos ingleses, fazendo o quê? A escolta armada e protegendo o rei de Portugal contra o Napoleão. Só que os ingleses fizeram isso gratuitamente? Não. Fizeram pensando em quê? Em economia, em dinheiro, em não perder o grande cliente que era Portugal e Brasil. Essa era a ideia. Então os portugueses foram escoltados pelos ingleses, os ingleses tinham a intenção de manter o seu comércio ativo com os portugueses. Essa era a ideia, tá? Então vocês podem fazer uma charge, um desenho mostrando esta relação da Inglaterra com Portugal, mas pensando em vendas de produtos, tá? Na questão 2, gente, 2.2, nós temos 3 fotos, imagens para poder estudar. Primeiro, da a corte portuguesa no Brasil, a chegada da corte no Brasil, o desembarque da Dona Leopoldina no Rio de Janeiro. Então, no imaginário de Jean-Baptiste Debré, então Debré fez essas 3 imagens, essas 3 pinturas. Tá? O Debré era um pintor holandês, mas que veio para o Brasil para registrar. Na época não tinha fotografia, ele veio para registrar o que acontecia no Brasil naquele período, tá? Então, a corte, percebam que o luxo, a riqueza, a suntuosidade, né, da corte, e estas riquezas, elas eram feitas a partir do quê? Da escravidão, tanto de índios como também dos africanos. Então, vocês vão analisar essas imagens e aí vão responder na questão A. Ó, a comparação da condição de vida entre a corte e a família real, que vivia no luxo, na riqueza, os índios que eram escravizados. Aqui tem a imagem, então, de uma família indígena sendo presa pelos bandeirantes armados, que levavam essa família para serem escravizados aqui em São Paulo, né? Traziam para cá, saindo pelos territórios brasileiros e trazendo como escravos aqui nas fazendas de café de São Paulo, né? Usavam principalmente crianças como escravos, tá? E posteriormente os negros sendo escravizados aqui no Brasil, os africanos, tá? Aqui ao centro nós temos na imagem de Debré o senhor dono de escravo, né, com um olhar bem de raiva, trabalhando, mas ao mesmo tempo ameaçando, né? Ele está aqui castigando um escravo. Aqui é revoltante porque vê a senhora aqui com um rosto e um olhar e um sorriso, né? Talvez debochando da situação, gostando de ver o sofrimento do escravo no momento do castigo, os outros trabalhando até com um aspecto de medo da situação, né? Então, para vocês relatarem aqui na alternativa, na questão A, como era a vida da corte, como era a vida dos indígenas e a vida dos negros no nosso país nesse período, tá? Depois vocês vão pesquisar reportagens sobre as condições de vida da população indígena negra brasileira na atualidade e vão refletir. Então, alternativa, a questão B, tá aqui. Vocês vão então pesquisar como está a vida dos índios e dos negros, principalmente dos negros que moram ainda em quilombos, remanescentes de quilombos no Brasil, neste momento, na atualidade. Então, pensar, por exemplo, será que os índios estão sofrendo com coronavírus como nós estamos sofrendo? Será que os descendentes de escravos no Brasil que vivem ainda em quilombos, será que eles têm condições de ter acesso fácil e com qualidade à saúde, educação e etc, tá? É isso que vocês vão pesquisar e vão relatar no caderno de vocês, depois me enviar como foto. Já finalizando a aula, gente, nós temos aqui um Você Sabia, que é de curiosidade,
Este aqui é um móvel muito usado hoje no Brasil chamado criado mudo, mas ele tem uma expressão racista. O que é o criado mudo? Na época que nós estamos estudando aqui no Brasil, na época da colonização, a corte brasileira, os mais ricos, os mais poderosos, eles também tinham criados mudos, mas os criados não eram móveis como este. Os criados eram pessoas, eram seres humanos, eram escravos ou índios que eram obrigados a ficar do lado da cama enquanto o senhorzinho e a senhorzinha dormia e ajudavam-nos a todas as necessidades. Se cobrir, a se aquecer, a ventilar, né, com folhas de bananeira, fazer vento para que o senhorzinho e a senhorinha pudessem não ter muito calor, enfim. Então, até as necessidades como a urina, o defecar, quem era responsável por retirar as sujeiras era o criado mudo. E por que tem esse nome de mudo? Porque ele tinha que fazer esses trabalhos até de nojentos, né, de limpar o indivíduo, de limpar as partes íntimas. Eles eram obrigados a fazer sem reclamar, sem questionar. Por isso que era o criado mudo. Era como se fosse um móvel ali que não pudesse ficar em silêncio o tempo inteiro, mas era um ser humano, tá? E aí aqui no Brasil criou essa ideia de criado mudo, né? Na verdade, o certo seria, para não lembrar da escravidão, chamar de cabeceira, sei lá, beira de cama ou qualquer outro nome, menos criado mudo, tá? Atividade 3, gente, para vocês finalizarem aí. Nesse momento, ó, vou ler com vocês. Nesse momento você Opa! Vamos voltar lá na página 47. Ó, estudante, neste momento você é convidado a trabalhar como um historiador, refletindo sobre o tema. Para tanto, leia a pergunta norteadora e discuta com seus colegas de classe, depois analise o documento fonte 1. Então, como nós não temos a possibilidade da discussão, né, já que nós estamos fazendo em nossas casas, vocês vão ler esse documento, que é a Carta Régia de 13 de maio de 1808. Para quem não conhece, é a carta que dá liberdade ao escravo de forma oficial, é uma lei chamada Lei Áurea. Depois nós vamos discutir mais sobre isso. E a ideia desta atividade é vocês entenderem aqui, ó, na questão A, que com a chegada da família real portuguesa no Brasil, então uma de suas colônias, o príncipe regente Dom João VI, promulgou a Carta Régia de 3 de maio de 1808. Com o auxílio do seu professor, analisa o documento acima e tal. E aí o que vocês vão fazer? A B, gente, pesquisar sobre a exploração dos povos indígenas nesse período e elaborar uma reportagem sobre este tema em seu caderno. Então, essa carta vocês vão entender que o índio foi o primeiro a ser escravizado no Brasil. O índio foi o primeiro a ser aprisionado e morto caso não aceitasse facilmente a exploração. Então, a ideia é vocês rapidamente pesquisarem sobre a exploração dos índios no Brasil e contarem para nós o que vocês aprenderam sobre esse assunto, tá? Vocês podem gravar áudio e mandar para a gente lá no grupo do 8º ano B, tá bom? Por hoje é só, gente. Qualquer dúvida, me chame no particular. Ó, só 23 minutos de vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês. E é isso.